Bom, vamos aqui às participações. Aqui a participação do Pedro Luiz. Bom dia, Pedro Luiz. Um grande abraço para você e para sua mãe. Vocês mandaram um abraço para mim. O Pedro fez uma pergunta, que eu não entendi, viu, Pedro? E eu sei que não significa o que o texto está a dizer. A igreja tem salvação? Você está querendo dizer se tem salvação na igreja? Talvez seja isso, né? Não, a salvação diz respeito a Deus, a Cristo. A igreja é um meio de salvação, ela não é ponto final, tá? E agora, se a sua pergunta é para dizer se a igreja tem salvação, porque você acha que a igreja está meio perdida, que eu tenho quase certeza que não é isso, porque eu te conheço, né? Essa pergunta não faz sentido, a igreja não nos pertence. Se você perguntar se a igreja tem salvação, é a mesma coisa que você perguntar se Cristo tem salvação, né? A igreja pertence a Ele, a igreja pertence a Cristo. Agora, se a salvação a gente encontra na igreja, não, a gente encontra na igreja os meios, tá? Aqui nós temos o Brenner. Acho importante assinalar, Padre Cândido, bom dia, Padre Cândido, ele fala assim, primeiro, acho importante assinalar que a conversão não pode ser um discurso vazio, mas uma exigência diária da vida cristã. Ele fala de eu não conheço, Pierre Hadot fala de epístrofe e metanoia para a conversão. Metanoia eu conheço. Eu conheço a palavra epístrofe como figura de linguagem, aquela palavra que se repete sempre no final, uma palavra que é muito usada na poesia, né? A morte é certa, a vida é incerta, não sei o que é certa. Então essas repetições costumam se chamar de epístrofe. Talvez ele quis dizer que a palavra, só falar a palavra conversão na quaresma, como está se falando, não adianta, precisa de haver de uma verdadeira mudança de vida. Agora, é como eu disse, né, para nós, e eu acredito para você e para todos os cristãos, essa palavra, a metanoia ou a conversão, é um processo. Então você não nota isso assim. Você nota quando um grande convertido, por exemplo, André Frossard, muda a sua vida, muda as suas perspectivas, muda tudo. Aí concordo. A gente vê isso na vida da pessoa, nós não vemos isso, é muito paulatino, é muito pequenininho. É como a plantinha que vai crescendo e a gente não nota, mas a gente precisa, sem aquela coisa, né, estonteante de um convertido adulto, a nossa conversão para nós que fazemos parte da vida cristã desde que nascemos é pequena, é devagarinho, é paulatina, né? O Lázaro, meu amigo Lázaro do bairro Santo Agostinho e a Maria do Carmo, sua esposa, um grande abraço. Parabéns pelo programa, está excelente. Muito bem. Aqui a Marlise de Carvalho da Santa Luzia, do bairro Santa Luzia. A ordem, agora é bairro Santa Luzia, a ordem hospitaleira São João de Deus tem hospitais em 51 países. Esta ordem está ligada à Igreja Católica, claro que sim. São João de Deus é um santo, fundou uma ordem para cuidar, como São Camilo de Leles também fundou uma ordem que cuida dos hospitais. São todas ordens católicas que lidam com hospitais, como também os lazaristas, fundados por São Vicente de Paula, também têm hospitais. A igreja tem muitos fundadores de ordens que cuidam das necessidades do povo. O Paulo Roberto faz a seguinte observação, ele é de Betim. Eu acho que a CNBB tem grande culpa pelo caos no Brasil, por não combater o que ele chama de comunistas, mas parecer apoiá-los. Ele dá um exemplo que Dom Leonardo Stein elogiou Plínio de Arruda Sampaio. Curioso, Paulo, eu também gosto do Plínio de Arruda Sampaio. Inclusive, ele mudou o partido dele, ele era do PT e saiu do PT exatamente por causa das coisas que estavam acontecendo. É um homem muito digno, viu? É um homem que interessa
não só pela vida do país, pela vida social, mas interessa também pela igreja, é um leigo muito atuante. Então, não é comunista do jeito que você está pensando, um ateu, etc., de forma nenhuma. E Dom Damasceno chamando Eduardo Campos de católico praticante. Primeiro, eu não posso afirmar nada disso, né? Eu não sei. Se Dom Damasceno chamou é porque Eduardo Campos era católico. Só que eu não sei disso e também não vi Dom Damasceno fazendo isso. Mas se ele falou, eu tenho admiração, tinha, né? Porque faleceu. Eu tinha admiração pelo Eduardo Campos também. Então, a gente tem que ter cuidado, viu? A nossa crítica, ela tem que centrar muito bem nas coisas ruins. Mas a gente não pode botar tudo no mesmo, farinha no mesmo saco, assim, não é preciso ter cuidado. Desculpa, Paulo Roberto, que eu não concordo com você em algumas coisas e concordo em tantas outras. Ficamos amigos porque concordamos, mas não ficamos inimigos porque discordamos. A Vânia Aparecida, bairro Granja de Freitas. Se na lei de Moisés manda adorar a Deus, principalmente o que fazer em relação às imagens da Igreja Católica. Ô, Vânia, você falou umas coisas aqui curiosas, né? Se na lei de Moisés, é curioso porque Jesus falou que a lei de Moisés tinha que ser mudada. Então, a primeira coisa, não tem nada a ver com a imagem, não. Mas vamos direitinho nos pontos, né? A lei de Moisés, por si, não tem vigor mais nenhum, se não passar pela lei de Cristo. Jesus falou que nem um iota da lei será mudado, mas disse também que a lei será levada à plenitude. E Jesus disse também que toda a lei e os profetas se resumem no amor a Deus e ao próximo. E Jesus também não obedecia da forma como a lei de Moisés mandava, o Shabá. E Jesus também não obedecia aquelas leis todas do Levítico, porque Jesus dizia que a lei foi feita para o homem e não o homem para a lei. Então, primeira coisa, aprofunde isso no seu conhecimento bíblico, porque ele está defasado. E a segunda coisa, não tem nada a ver o que Moisés fala, o que a lei de Deus fala no Decálogo e as imagens da Igreja Católica. Isso nós já falamos 1 milhão de vezes. Se você quiser mais informações sobre isso, pega o Google, digite lá que você vai ter essas informações. E agora nós vamos ver um vídeo aqui outra vez o Oscar Beoso e o pastor luterano Carlos Muskopf sobre a situação da água, que é um bem comum de todos. Se tiver alguma observação que eu não concordar com o que eles falarem, eu vou falar. Mas agora vamos conferir o que eles vão falar. São serviços que se expandem porque houve uma urbanização desenfreada no mundo inteiro e a questão da água na cidade, da coleta de esgoto, do tratamento, se tornou crucial no mundo inteiro. Então, isso criou um mercado extremamente dinâmico, importante e cobiçado. E de outro vêm as pessoas que são submetidas. De repente, a água passa a custar 5 vezes mais. Você teve em Cochabamba, na Bolívia, uma luta de 3 anos, com mortes e tudo, porque, de repente, o governo vendeu uma companhia norte-americana todos os direitos da água, esgoto, saneamento na cidade. E a população não tinha como pagar essa água. Então, eram manifestações na rua até botar essa companhia para fora. A contracorrente disso é a luta para dizer que a água é bem comum de todos e ela não pode ser regida apenas pela lei do mercado e do capital. O mundo em que nós vivemos, ele vive da exploração, ele vive do uso, né? E só uma mentalidade diferente que nós nas igrejas temos, né? Que é a mentalidade da fraternidade, da comunhão, da solidariedade, é que vai garantir
o igual e livre acesso de todas as pessoas a esse recurso que foi criado por Deus. E hoje, na ONU, nos fóruns internacionais, a água está definida como um direito humano fundamental, um direito coletivo, um direito público, e que ela não pode ser privatizada. Claro que você pode contratar uma companhia para operar o serviço, mas você tem que ter um conceito de que isso é um serviço público e que as pessoas não podem ser privadas se ela não tem a capacidade de pagar por um desemprego, por uma situação precária. Você não pode privar a pessoa, porque esse é um direito fundamental. A gente não avançou o suficiente nisso para garantir, porque as companhias cortam a água na hora que não tem o pagamento. Pois é, algumas observações. Plenamente de acordo, a água é um bem comum, é um direito humano fundamental, não pode ser negado a ninguém, plenamente de acordo. Agora, há duas frases aí que precisam retoques. Urbanização desenfreada no mundo inteiro atualmente. Não é verdade. A urbanização desenfreada é nos países subdesenvolvidos, os países pobres. Os países desenvolvidos, a urbanização foi no século atrasado e foi muito bem resolvido. Tanto é verdade que em nenhum país desenvolvido as cidades grandes existem mais. As cidades pararam de crescer e se multiplicaram as cidades pequenas e de médio porte. Agora, onde tem cidades megalópolis, é Brasil, é México, é na África, é nos países subdesenvolvidos. E os países desenvolvidos resolveram esse problema da água há mais de 80 anos, há mais de 100 anos. Quem não resolveu ainda fomos nós. Voltamos daqui a pouco.